Bom, eu escolhi aqui o Banco Inter porque eu acho que dá para a gente construir uma coisa legal, um projeto, uma interface legal aqui. Eu não quero dizer que a gente vai fazer um redesign aqui, pensando, tipo assim, cara, vou entregar uma coisa melhor do que está hoje no ar lá, porque o deles não está legal. É mais pensando assim, cara, tem espaço para a gente fazer um estudo aqui em cima disso, e respeitando, é claro, né, o time que está por trás desse projeto e tal. Então, assim, eu só quero utilizar os recursos, os assets, que é basicamente o que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu fiz aqui em vários estudos. Então, eu escolho uma marca que eu vejo que tem assets bacanas, que eu vejo que tem elementos visuais, como fotografias, ou no caso ali o cartão, né, desse banco, né? E aí foi o exemplo também desse projeto que eu criei para uma live também, para um evento, né? Onde eu utilizei os recursos, né, as imagens, as cores, e aí fui fazendo um redesign pensando, pô, como que seria uma estrutura diferente para esse projeto? Então segue o mesmo princípio. É claro que se a gente for analisar os sites dos bancos aqui do Brasil, a gente vai ver que tem bastante espaço, né, para a gente poder fazer esse exercício, tentar mudar alguma coisa, melhorar um pouco a hierarquia, deixar um pouco mais visual. Então isso é bem interessante. Eu já tinha até feito aqui, olha que bacana. Esse que acho que foi um dos primeiros estudos que eu fiz utilizando um banco gringo para poder brincar um pouco com essas imagens. Então, tudo isso aqui eu criei na mão. Tem aula também sobre isso daqui, que é um site também, um resultado aí super bacana que eu tive. Já fiz também aqui para Cielo, Itaú, Rede. Então, assim, já fiz bastante desses cases de estudo aí. A minha câmera te deu uma travadinha, né? Esse aqui da Rede também ficou bem bacana. Legal? Bom, então dá para vocês aplicarem isso aí em outros projetos também. Eu escolhi esse porque eu acho interessante as imagens que eles têm. Eu acho interessante também o design aqui do cartão, que é um cartão bem clean, minimalista. Então eu reproduzi tudo isso. Eu recriei a tela do aplicativo também para poder realmente fazer algo bem próximo do que seria ali um projeto real mesmo, um projeto real para uma empresa, né? Bom, o que que eu entendi aqui? Quer ver? Eu separei também aqui algumas referências para vocês. A minha proposta, vocês vão ver, é de trazer um pouco mais de informação aqui para essa parte inicial. Então, eu criei como se fosse um banner rotativo, então tem mais espaço para a gente poder colocar mais informações, porque a minha ideia, quando eu crio aqui esse Hero Section, né, essa primeira dobra aqui, é que eu cause já algum impacto e que eu consiga passar já alguma informação sobre o produto, porque assim, é o primeiro acesso que a pessoa tem, não nada garante que ela vai continuar scrollando aqui. Então, daqui eu já penso que é interessante que a gente utiliza os nossos recursos visuais, a questão do conteúdo também, para poder fazer uma entrega interessante que a gente chama atenção. Que vocês vão ver que ele é mais ou menos o resultado que eu tive. Então, eu tento resolver essa questão de chamar atenção através de algum elemento visual que mostre detalhes do produto. É claro que o Inter ele já se prova pelo tempo que ele está no mercado, né? Pela quantidade de pessoas que já conhecem o Inter, né? Mas muitos dos projetos que nós fazemos, as pessoas ainda não conhecem e precisam conhecer mais. Então é legal que a gente trabalhe ali, mostrando um pouco desse, quer ver? Esse aqui, por exemplo, mostrando um pouco do aplicativo, do serviço, né? Que é mais ou menos esse daqui, que foi um projeto que eu fiz também. Ó, tá até com o scroll aqui na. Então mostrando aqui, né, como que funciona, o que que é o produto de fato. E aí, como eu falei, tentando já chamar a atenção aqui de alguma forma. Nesse projeto especificamente, né, eu utilizei essa cor de fundo para deixar ele assim bem chamativo mesmo. Então vamos utilizar aqui os recursos que a gente tem. Já que no Banco Inter eles usam bastante aqui desse branco para dar contraste aqui com o texto. Então é algo que eu não quis mudar, né? Eu até poderia colocar aqui, por exemplo, um laranja aqui de background, mas talvez ia ficar muito forte, né? Porque o laranja ele é uma cor mais complicada de usar. Olha, veja como a gente está aqui nessa dobra aqui, o tanto que ele já puxa, né, a atenção aqui e às vezes fica até um pouco cansativo. É o mesmo caso que acontece com o iFood. Você não vai ver uma interface dele vermelhona com texto branco, assim, porque são cores ali que são muito saturadas e elas acabam ficando um pouco cansativo. Aí, nesse caso, o pessoal, quando tem essas cores mais assim, eles costumam utilizar o branco para dar bastante apoio. Agora, quando a gente está com uma cor mais azul, né, uma cor um pouco mais neutra, aí dá para a gente explorar um pouco nesse sentido. Eu vejo como que já está até mais suave. Bom, eu não quero criticar, né? Então a ideia não é essa, mas aqui a gente tem um espaço já para poder trabalhar essas informações, como eu comentei para vocês.
Eu acredito que dá para a gente melhorar algumas coisas aqui no menu também. Eu vou mostrar ali algumas inspirações, e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, eu vou mostrar algumas inspirações que vocês vão entender. Mas aqui para baixo também, a gente tem algumas coisas que a gente pode estar ajustando. Então, é legal que fique fixo, né, de acordo com o scroll aqui, mas eu acho que isso até está um pouco batido, assim. Eu acho que dá para a gente construir algo mais interessante. E aí que é a ideia dessa live. Então, eu fui um pouco mais além e fiz dois modelos de wireframe aqui para vocês. Eu vou estar compartilhando em algum momento. Pode ser no final da live, pode ser durante a live. E aí eu fiz dois wireframes, porque eu quero que vocês coloquem a mão na massa também. Não que durante a live, mas depois vocês estando com esse arquivo, aí vocês podem estar aplicando isso e criando outras imagens com IA e outros mockups que eu vou mostrar para vocês aqui também. E tá criando talvez ali um case de estudo para vocês. Então, assim, eu acho que isso aqui tá um pouco batido. Se a gente for olhar, por exemplo, um site da Apple, né? Que todo mundo quer um site igual da Apple. É, legal, eles têm esse formato, mas tá vendo? Às vezes dá uma quebra. Tipo, coloca cards menores, aqui já quebrou para slides. Então, assim, dá para a gente ser um pouco mais criativo para a gente poder entregar as informações que a gente quer ali nessa página. Então, que é basicamente isso que eu fiz nessas duas propostas. Eu acabei, assim, não colocando tanto detalhes quanto eu queria no resultado final que eu tive, porque eu foquei mais em, tipo assim, expandir um pouco o exercício para não ficar só na primeira dobra, para entregar talvez ali uma segunda proposta de estrutura aqui que a gente poderia estar trabalhando. Então, resolvi essa parte aqui, eu vou mostrar logo mais. Aqui eu coloquei algo um pouco mais complexo, um pouco mais completo também em questões de informação. Então, assim, aqui eu tenho meus links favoritos aqui, né, que eu mais utilizo. Aqui são pastinhas e aqui embaixo são ambientes. Então, tem vários ambientes aqui também. Pá. Antes de eu mostrar o que que eu fiz aqui com o ChatGPT, vamos dar uma... e as imagens também. Vamos dar uma olhada aqui nas inspirações para vocês entenderem que tem espaço para a gente poder criar algo um pouco mais criativo, um pouco melhor assim visualmente, beleza? Vamos lá, aqui. Tá, antes de avançar, que eu vou lembrando aqui de algumas coisas também. Deixa eu só mostrar esse Figma aqui, que não fui eu que criei, foi um aluno, esse aluno que eu comentei que, aplicando aqui a nossa metodologia, esse mesmo processo que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele criou esse case de estudo utilizando aqui o neon, lógico, né? Essa marca. Tem alguns probleminhas de contraste aqui, ok, né? Mas ele criou esse exercício e com isso ele chamou a atenção de um recrutador na Europa e aí ele está concorrendo a uma vaga e possivelmente ele vai passar porque ele vai aplicar a mesma metodologia no teste que ele está fazendo, que é criar uma interface do zero e aí ele vai usar o nosso starter file. Quem tem acesso sabe qual que é o puta diferencial que é ter ali um documento completo organizado com as páginas, né? Então, isso para um recrutador, na hora que ele pega aqui esse projeto, ele já fala assim, caramba, ele organiza bem assim um projeto. Então, assim, olha o resultado que ele teve. E o que é interessante, que vocês vão notar também nas referências que eu vou mostrar para vocês, é que essa estrutura de páginas, tanto aqui do Hero, a sequência aqui de conteúdo, ele varia muito, gente. Eu lembro que teve uma época que a galera falou assim, nossa, a internet está até chata, e é o site de inspiração porque está tudo igual. Mas isso daqui, e essa sequência de inspirações que eu vou mostrar, dá para vocês enxergarem o quão diferente que dá para ser um site do outro. E aqui na Insane, a forma que a gente trabalha é buscar mesmo conectar todos os elementos da marca com os elementos da interface. Então, se é uma interface, esse aqui, por exemplo, o logo, ele é mais arredondado, ele é mais futurista. Então, tudo isso ele vai refletindo aqui na nossa interface. E é basicamente isso que esse aluno fez. Utilizando aqui bastante respiro, né, bastante espaço em branco, a criatividade, diagramando de uma forma que vai chamando atenção de acordo com o que o usuário vai dando scroll. Então, aí, parabéns. No arquivo tem o link para o LinkedIn dele, para o contato, tá? Depois eu vou passar ali com vocês. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então nessas referências que eu trouxe aqui para vocês. Essa aqui, galera, tem um negócio muito legal. Pô, beleza, aqui a gente tem um menu, a gente não tem menu, então assim, não é uma coisa assim tão funcional, mas eu vou mostrar o que que eu achei interessante nessas referências aqui. Basicamente, essa animação. Então, olha que legal. Isso que é bacana desse processo da gente buscar inspirações, assim. Muita gente já chega para criar uma interface, né, para fazer um design ali, e aí sai direto na ferramenta, né? E tipo, não é isso. O processo é usar buscar inspirações
para destravar as ideias. Então, vocês vão ver que eu apliquei algo assim, similar ali no nosso wireframe. Aqui no Banco Inter, eles têm algumas categorias de cartões, que é um cartão para pessoas físicas, para pessoa física, para pessoa jurídica, empresa, cartão global. Então, assim, se a empresa ela quiser investir numa experiência 3D também, que é algo assim bem imersivo e muito funcional, que eu acho no sentido de chamar a atenção, poderia criar uma experiência aqui, de acordo com o que ele vai dando scroll, o cartão vai mudando. Ou talvez vai girando, ou ele só vai mudando a cor. Porque cada... Quer ver? Eu vou já dar um spoilerzinho aqui. Aqui, ó. Cada, cada tipo de cartão deles tem uma cor. Então, eu imagino que não é algo que eu conseguiria fazer. Peraí que eu preciso voltar aqui na... Ah, tá, no navegador. Não é algo que eu conseguiria fazer, porque eu não sou um cara que manja de 3D, mas, assim, quem souber trabalhar com essa ferramenta aí, daria para criar uma experiência nesse sentido, do cartão ali mudando de acordo com a categoria aqui. Mas eu já consegui criar minimamente essa experiência aqui por um protótipo, que já é também um puta diferencial aí, para a gente deixar nossos protótipos mais interativos. Legal, aqui para baixo não tem muito mais, né? Muito mais do que dá para a gente aproveitar. Esse aqui, eu já tinha trazido essa referência aqui já em outros momentos, mas ela me chama atenção, assim, é claro que talvez assim não seja algo tão funcional, ele tá um pouco mais, assim, visual do que realmente funcional e foge bastante também do estilo que a gente tem aqui no Brasil. Talvez não conversaria tanto com o público. Bom, aqui o que chamou atenção é a questão da criatividade mesmo, da construção da página, algumas micro-interações. Aqui, por exemplo, tem uma diagramação diferente. Então, assim, ao invés de ser um conteúdo de um lado, uma imagem do outro, né? Fez aqui uma montagem bem interessante. Utilizando alguns recursos aqui para poder separar os conteúdos. E também que eu achei legal que aqui a gente está falando com um público, depois aqui para baixo a gente está falando com outro. E aí, para poder ter essa divisão de públicos aqui, para realmente estar conversando e ter uma ideia ali da identidade, eles vão modificando as cores. Até achei que modificava aqui também, mas não modificou. Aqui também para entregar os feedbacks, olha que legal. Então, assim, a gente, como UI, não necessariamente a gente precisa ficar, assim, querendo enfeitar demais, mas é legal que a gente consiga trazer para os nossos projetos um pouco dessas interações, dessas experiências, já que as ferramentas hoje em dia oferecem isso de uma forma até tranquila de executar, né? Para a gente conseguir chamar a atenção do usuário, para que ele continue ali na nossa página, continue interessado. É claro que a gente está falando aqui também de uma experiência desktop, no mobile, com certeza que vai ser um pouco mais simples, né? Não tem nem espaço para poder ter tudo isso. Mas eu entendo que isso faz parte do nosso trabalho, a gente entregar uma boa experiência que conte uma boa história, que chame a atenção através das imagens, o equilíbrio, né, entre as cores e assim por diante. Bom, seguindo aqui então, tem algumas outras referências. Essa aqui me chamou a atenção. Olha como não está tão cansativo, mesmo sendo uma cor cheia aqui no fundo, né? Mas não é uma cor tão saturada. Então, essa aqui já está bem equilibrado. Mas o que me chamou a atenção aqui desse Hero é a questão aqui da construção mesmo. Então, tem o texto super chamativo, é um formato também que dá para trabalhar, apontando aqui fazendo mais ou menos um triângulo, né? Apontando aqui para o cartão. Eu gosto bastante de trabalhar nas minhas interfaces essa ideia aqui de sobreposição, então de criar um volume, né? Então vocês vão ver isso bastante nos nossos trabalhos. E aqui eu acho que foi essa a proposta. Aqui acabou que sobrou muito espaço aqui, mas legal, assim, não é um grande problema. Talvez eu diminuiria um pouquinho. Vocês vão ver na proposta que eu fiz que eu criei algo similar a isso aqui. O menu fixo também para facilitar a navegação, que é algo que eu esqueci de comentar com vocês. Aqui tá também. Então isso vai ser interessante manter, né? E aqui o resto é algumas interações. O Wise aí tá com uma proposta bem legal. Então, uma inspiração bem bacana aí. Sem exagero, né? Esse que é o ponto aqui desse projeto. Tá bem legal. Esse que me inspirou foi a questão do banner. Então, assim, é um banner bem, assim, publicitário mesmo, né? Então, não é, assim, uma coisa tão, assim, design visual e com uma estética minimalista. É bem, assim, publicitário e que talvez converse com o público, dependendo da necessidade. De resto, aqui também não tem grandes coisas.
Galera, esse aqui, quem que estiver manjando de 3D aí pode saber que é um grande diferencial. Eu acho que eu até vi um vídeo de como que eles criaram esse background. Mas olha aqui, você entra na página, já me dá vontade de continuar scrollando aqui, sem saber até o que que é, né? Mas para entender, pô, cara, se aqui nessa primeira dobra, né, nesse Hirobana aqui, já tem uma experiência legal, imersiva, então eu vou continuar no site aqui. Tem alguns recursos legais quando eu estou criando também um banner que eu gosto bastante de fazer, que é, por exemplo, indicar que tem uma continuação. Então, às vezes eu coloco aqui um tipo continue navegando, ou só o mouse apontando para baixo. Então, são algumas coisas que dá para poder fazer. Esse tipo de hero banner aqui, ele ocupa todo o espaço, né, do viewport aqui. Então, ele ocupa todo o espaço. Você pode abrir aqui em diferentes tamanhos de alturas aqui, né? Espera aqui. Que aí ele vai se ajeitando. Não é algo que eu costumo fazer, sendo bem sincero com vocês. Eu acho um pouco arriscado, assim, não mostrar um pouquinho da continuação da página. Por mais que essa imagem chame bastante atenção, mas é algo que a gente vê pouco aqui nos sites brasileiros. Então, talvez por costume, por convenção, seja interessante a gente escolher aqui uma altura limite, respeitando monitores menores e tal, que está entre 640, 680, dá para a gente trabalhar as imagens aqui. Aí vocês vão ver isso lá no meu projeto. Aqui é mais a experiência também, então trazendo aqui algumas coisas. Acaba que, como a gente está trabalhando com uma empresa, um banco, né, algo assim que é bem institucional, não dá para a gente explorar tanto também e colocar tantas animações, porque ficaria até cansativo e talvez não conversaria com o público. Mas para uma landing page, algo que talvez vai ser um pouco mais pontual para um evento ou para algum lançamento, aí dá para poder explorar esses recursos aqui. Mas a ideia, quando eu estou buscando inspiração, é buscar inspiração em todos, de ponta a ponta. Então, às vezes, tá um pouco mais para baixo, às vezes está na forma que está diagramado o texto, ou alguma micro interação que eu posso colocar ali sem que cause um peso muito grande ali na interface. Vamos ver essa outra aqui. Aqui também está usando vídeo, legal também. Quando eu falei ali de interações, de animação, o que eu acho que funcionaria para um banco, para uma instituição financeira um pouco mais assim, não tão assim disruptiva, né? São animações como essa. Você está dando scroll ali, ele não vai travar toda aquela tela e deixar assim as coisas engessadas, mas vai criar uma animação simples, pontual, que mostra uma funcionalidade. Então já é um recurso também interessante ali para inserir no projeto. De resto aqui, tá acabando já. Isso aqui também é mais as interações. Esse aqui talvez acho que é mais a composição, mas não. Deixa eu ver. Ó, esse aqui, galera, ó, quando eu falei ali para vocês, né, que eu vou buscando inspirações e às vezes eu pego algo pontual nessas inspirações, e aí eu achei interessante esse controlador de slide aqui, ó. Então já é algo que eu explorei e trouxe ali para a nossa proposta. Legal, tem uma imagem aqui grande de fundo, mas ele não ocupou todo o espaço, ele deixou um pequeno espaço aqui. Deixa eu ver se ele vai se adaptando. Só para monitor grande. Mas às vezes, quando a gente abre um monitor pequeno, pode ser que ele se adapte, né? Mas meio Apple aqui, bem Apple, né? Até. Mas beleza, assim, tá valendo. As imagens e tal chamam bastante atenção aqui. Bem clean também, né? Então, assim, vocês viram todas essas inspirações que eu trouxe para vocês. Então, assim, daria para poder criar algo um pouco diferente aqui, né? Daria para criar uma experiência um pouco mais elaborada, vamos dizer, né? Gilberto, uma dúvida que tem até hoje, exatamente colocar. Depois eu vejo. Esse que já achei bem exagerado. Tá vendo? Esse aqui já ficaria cansativo, olha, precisa tanto de scroll que você tem que dar para poder ver o conteúdo mais para baixo. Aí já não rola tanto. Mas esse aqui eu achei interessante, essa dobra, tanto é que eu trouxe ela para o projeto também, vocês vão ver ali. Que é assim, ó, por exemplo, o que que daria para a gente tirar aqui de inspiração? Tá vendo? Ó? Aqui a gente tem quase que o mesmo princípio.
Então meio que trava a tela aqui e tal. Não, não é que travou a tela, né? Mas meio que cada imagem ocupa a tela inteira. Então daria pra gente transformar talvez isso aqui em algo como isso daqui, né? Ocupando, deixando umas margens aqui e sendo realmente um banner. Então é mais ou menos a ideia que eu trouxe ali para vocês. Bom, beleza. E para poder fazer, já analisamos então o site atual, analisamos ali algumas referências para vocês entenderem que tem espaço para a gente poder melhorar isso daqui. Já já a gente vai dar uma olhadinha no projeto. Eu pedi para o chat GPT, mesmo sendo um exercício, como eu falei, eu gosto de ser que seja próximo ali de um projeto real. Então, eu falei para o chat, estou fazendo exercício de redesign do Banco Inter, queria propor uma nova estrutura de copy para a página, consegue me ajudar? Tanto copy quanto arquitetura de informação, porque assim, eu não preciso só do conteúdo, né? Mas eu preciso de uma boa arquitetura, mais ou menos a lógica de sessões ali, o que tem de informações em cada uma delas. E aí foi legal que ele não simplesmente veio e me trouxe a resposta para isso. Ele me trouxe algumas perguntas que trariam mais informações, seria como se estivesse dando mais insumos aqui para eles. E aí eu fui dando aqui alguns insumos, que seria a página inicial, que o público geral que quer abrir uma conta no Banco Inter, tão leve, direto ao ponto, então um microcopy. A primeira imagem do Hero Sect, uma mulher segurando um cartão, um celular, um cartão, um celular do banco. Então já trouxe também algumas informações de como que vai ser ali a composição. Eu pedi até para poder criar esse banner rotativo, ou seja, que ele tenha espaço para poder trazer mais informações, ele me trouxe a resposta para isso. Então aqui ele me deu uma sugestão para o header, para o Hero Section. Beleza, isso aqui está sendo para um case de estudo, mas dá para a gente utilizar isso aqui também em projetos reais. Então, em landing pages que eu tenho criado, eu tenho utilizado bastante dessa forma aqui também para poder agilizar as coisas. Então, me entregou aqui o que seria esses três banners, aqui, ó. Até a imagem, a sugestão, ó. Imagem 2, cartão Inter destacado. App mostrando múltiplas funcionalidades. Aí aqui, ó, muito mais que um banco. Invista, compre, pague e resolva sua vida pelo celular. Tá ótimo, tá ótimo. Para a gente fazer um exercício de estudo, eu acho que tá ótimo, tá perfeito até. Bom, tá aqui. Então temos aqui o conteúdo. Vale a pena mesmo se empenhar em interações tão diferentonas para clientes cujo consumidor que acessa o site é mais da metade pelo mobile. Sabemos que o negócio no celular. Então, ô Lorena, sim, tem essa questão. O que eu estou falando aqui é que eu acho que vale a pena sim a gente tentar entregar uma experiência um pouco melhor, um pouco mais imersiva. Como eu expliquei, no celular, querendo ou não, vai ficar muito mais simples. A gente pode até testar aqui como que ficou isso aqui no celular. Vai ficar bem mais simples. Se tem um público também que vai acessar um site um site desktop, eu não consigo abrir aqui. Não vou conseguir reduzir para o celular. Deixa eu ver. Que vai acessar no desktop, então que dá para criar uma experiência legal. A ideia é essa. Mas olha como fica no celular. Bacaninha também, pô. Eu acho que já está bem mais interessante do que o do Inter. Então, essa era a ideia. Então, olha aqui. Mas está funcional também, né, no celular aqui deles. Assim, bem simples, mas está funcional. Mas a ideia nossa, o que eu quero mostrar é entregar mais recursos para vocês. E aí, é lógico que vocês vão ter que entender se isso vai fazer sentido na hora que vocês estiverem ali criando uma interface. Se faz sentido criar várias interações, se faz sentido deixar mais simples. Aqui, ok, aqui está quase como se fosse 100% pensado no acesso ao celular, não tem assim tantas informações, né? Mas esse é o caso do banco, né? O ideal é entender que esse processo, essa metodologia, ele vai se aplicar a diferentes tipos de projetos. Bom, então temos aqui agora o conteúdo. O que eu precisava, além desse conteúdo, seria de uma imagem aqui do banco. Eu não queria utilizar as imagens prontas deles, porque eu queria criar uma composição visual. Queria criar uma imagem ali para o Hero Banner para que isso sirva também para vocês como conteúdo, que vocês possam aplicar isso aí também nos projetos de vocês. Então eu não simplesmente vim aqui e utilizei uma das imagens que eles têm. Tá vendo? Essas imagens aqui. Até por conta da resolução. Quando eles sobem aqui para o site, perde bastante a resolução.
E eu acho que, assim, como é um exercício, então é interessante que a gente busque criar os nossos mockups, as nossas imagens, para que a gente consiga entregar ali um exercício de boa qualidade, que é basicamente o que nós fizemos. Então, refizemos aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Refizemos a interface aqui do app, mesmo sendo um exercício, para poder criar as nossas imagens, para que a gente consiga criar um exercício ali com bastante resolução, com bastante qualidade. Então, assim, eu não tinha aqui imagens que eu pudesse estar utilizando que tivesse uma boa resolução, ou que eu tivesse até o controle, né, de, tipo assim, de manipular alguns recursos. Por exemplo, isso aqui está separado dos cartões e mexer um pouquinho nessa profundidade. E se você for colocar uma imagem dessa aqui no seu projeto, mesmo ali um case de estudo, ó, tá vendo? Ó? Ele está com uma resolução não tão legal. E aí, o que que eu fiz aqui que eu já vou mostrar para vocês? Essas aqui são imagens que eu encontrei aqui do projeto. Olha que legal. Essa aqui até que daria para usar, ó. Dá para usar tranquilamente. O que que eu fiz? Eu refiz mesmo os mockups, olha. Então, refiz aqui, refiz esse daqui. Aí eu vou passar aqui com vocês já já isso daqui também. Dei duas opções aqui de celular. Então, é basicamente isso que vai fazer o seu projeto e o seu estudo, ele brilhar. Olha essa imagem aqui, ela tá bem bacana. Então, até daria para a gente poder refazer ela também, para poder utilizar em algum lugar. O, O que é interessante perceber aqui é que a gente está criando um case de estudo. Agora, se eu tiver inserido dentro da empresa, aí já é outra história. Então, você vai ter acesso provavelmente a um Photoshop, com esses mockups, com essas imagens, que é diferente. Aqui a gente está simulando como se fosse criando um projeto, eu não tenho todos os recursos, e aí eu tenho que criar esses recursos. Então, entenda que isso pode ser um tipo de trabalho que vai cair na sua mão. Olha, você tem que criar a interface aqui para um site aqui para um serviço, uma solução que é um aplicativo. Eu tenho aqui as telas do aplicativo, mas eu não tenho os mockups. Eu tenho aqui a imagem do cartão, mas eu também não tenho essa composição visual. Então você vai ter que criar. Isso faz parte do seu trabalho de fato, beleza? Então entenderam por que que eu recriei? Eu recriei não porque eu não tinha os recursos todos, mas é porque os recursos que eu tinha não estavam com resolução legal. Eu estou criando algo que seja próximo de um projeto real mesmo, né? Então, tipo assim, de uma demanda real. Aqui é lógico que a gente está considerando eu não estou considerando que o Banco Inter aqui estou trabalhando para ele e ele me passou os recursos. Estou considerando que eu não tenho os recursos, então tem que criar eles. Então, é isso que vocês têm que entender. O que eu vejo muito a galera errar é que, tipo assim, não tendo os recursos, vai lá num banco de imagens, lá num banco de vetores e pega um vetor aleatório. Mas aqui a gente perde a oportunidade de criar algo conectado com a identidade da marca. Então é isso que eu quero fazer aqui, ó. Então isso aqui é algo conectado com a identidade da marca. As cores, as composições, esses elementos são elementos que fazem parte ali dessa composição. Então é isso que eu quis explorar aqui. Eu não tenho esses assets aqui em 3D, então é lógico que não ficou exatamente igual, mas trabalhando lá dentro, eu teria esses assets e eu poderia utilizar. Então, beleza. Aí, para poder avançar aqui, só para poder explicar aqui novamente essa questão aqui dos assets, nesse projeto especificamente eu não tenho, mas nesse daqui do DJI não fazia sentido eu refazer alguma coisa, fazia mais sentido eu utilizar as imagens. O maior trabalho desse projeto aqui, desse case de estudo, foi encontrar as imagens com essa resolução. Então, eu tive que garimpar bastante. Eu utilizei esse site aqui, ó. Peraí. Dicas de design. Aqui, ó. Então, eu utilizei o Yandex, e ó, as imagens. Ele entrega umas imagens aí com umas resoluções bem legais. Então, ele dá uma garimpada boa no Google ali. Então, vocês entenderam que, no meu caso ali, para esse case de estudo, eu não tenho, assim, não tenho as imagens com boa resolução, e aí, para isso, eu vou criar, vai me servir como um exercício, serve para vocês também como um exercício, porque isso está próximo de um cenário real, onde você está dentro de uma empresa que você não tem todos os mockups, você não tem todas as imagens perfeitas, então, você, como designer, você consegue criar isso para poder criar banners, para poder criar cards e assim por diante. Então, beleza, vamos voltar aqui. Bom, o que que eu fiz aqui além disso tudo, né? Eu analisei o site atual e aí eu fui fazer uma imersão na marca. Porque, como eu falei, eu estou criando um projeto como se fosse um projeto real. Então, eu tive que fazer essa imersão para saber, ó, como que eles trabalham as imagens, né?
como que eles trabalham esses elementos, esses vetores aqui? Porque se eu criar algo também que está totalmente desconectado com a identidade deles, ele vai ficar assim, como se fosse uma peça avulsa. Mas não, eu quero continuar, eu quero fazer algo como se fosse realmente dentro ali do ecossistema da marca. Então, para isso, eu fiz aqui uma imersão, ou seja, naveguei todas as páginas, aí fui printando aqui algumas coisas. Eu não tirei muitos prints para não ficar poluindo aqui o nosso arquivo, mas eu fui trazendo aqui esses prints aqui também para poder entender como que eu poderia trabalhar. Então, basicamente, eu vi que eu teria esse vetor, é bem simples de fazer, né? Aí é um vetorzinho bem simples de fazer. Eita, acho que ela tá compartilhando a tela, vai deixando tudo mais lento, né? Beleza. Então, basicamente é isso. E aí, junto os dois aqui. Aí já é. Fiz aqui o shapezinho. Bom, então eu vi que é isso. É bastante imagem de celular, mas eles usam uns mockups aqui bem diferentes. Mas aí eu não quis perder tempo criando algo assim ou buscando algo assim, até porque eu nem sei se eu ia conseguir. E usa bastante de recurso em 3D também. Então eu fiz essa imersão aqui na marca para entender como que eu poderia trabalhar. Eu pedi para o chat GPT também, mas não deu muito certo. Me indicar quais são as cores que eles utilizam no projeto lá. E aí não deu muito certo, eu tive que criar minha própria paleta. Galera, isso aqui é um ponto de atenção também, que esse aqui é o nosso starter file, né? Então é a forma que a gente trabalha aqui na Insane. Eu acho que a minha tela tá travando um pouquinho. É a forma que a gente trabalha aqui na Insane. Então toda essa organização, ele ajuda a gente, de fato, a acelerar os nossos processos. Então, basicamente, eu tenho que vir aqui, trabalhar aqui as minhas cores, mas elas já estão todas como variáveis. Então, eu tenho que vir aqui e alterar essas variáveis. Ah, vou começar um projeto novo. Então, eu pego essa base e só duplico ela, altera o nome ali, né, o título. Ah, agora eu vou fazer para Tesla. Então, altero lá para Tesla, aí eu venho aqui também modificando as cores. Eu tenho que vir aqui, depois, ajustando aqui algumas coisas, né, esses códigos aqui. Ok, mas fora isso, é bem tranquilo utilizar. E super rápido. Agora, ter que criar tudo isso na mão, galera, isso aqui é muito sofrido. Agora, imagina vocês terem que criar toda essa escala tipográfica também na mão. Então, assim, isso aqui já vai agilizar bastante. E mesmo sendo um case de estudo, eu quero utilizar esse material porque senão eu ia ficar desconecto com como se fosse um projeto real mesmo. Então, aqui é como se fosse realmente um projeto real. Galera, teve uma questão, eles utilizam uma fonte paga. Eu não lembro qual que é o nome exatamente dessa fonte. Então, para não ter que baixar uma fonte pirata, eu até pedi para o chat GPT também. Me dá opções aí de fontes que sejam similar à fonte que eles utilizam lá. Aí ele me entregou algumas, não deu certo também, assim como não deu certo a parte de cores, não deu certo também, as opções foram péssimas, mas eu acabei escolhendo essa daqui, que é a Product Sans, que é a Public Sans. Então, eu escolhi a Public Sans. Ah, não tá 100%, tá vendo? Ó, o T aqui é bem diferente. Ah, eu não cheguei, eu não tive acesso a esse manual, mas seria legal ter também, viu? Eu tenho contato com o pessoal lá, mas não, não tive. Não tive esse acesso a esse recurso. Seria bem bacana. E eu pensei em usar a Inter também, mas eu precisava de uma fonte, isso é interessante também, né? Eu precisava de uma fonte com um pouco mais de estilo, porque o Inter, querendo ou não, ele é uma fonte mais para textos menores, assim, é uma fonte mais tradicional. E aí a fonte deles, original aqui do site, eles têm um pouco mais de contorno, um pouco mais de detalhes, né? Aí por isso que eu escolhi buscar uma fonte que tivesse um pouco mais de informação. Aí acabei escolhendo essa daqui. Agora, olha que sacada legal. Eu tenho aqui todo esse style guide já definido aqui, toda essa questão aqui da nossa escala tipográfica. E aí, beleza, eu quero mudar a fonte que eu vou utilizar. Então, basicamente, eu venho aqui em Variables, eu vou vir aqui em Typography, e aí eu posso modificar aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui Comic Sans. Não deu? Acho que é com dois M's, não lembro. Ah, não deu. Deixa eu ver aqui. É Roboto. Ixi, caiu.
Calma aí, galera, só um minutinho. Então, vamos lá. Vou mudar aqui para Roboto. Roboto. Nossa, que estranho. Bom, a ideia é essa. Quando vocês tiverem acesso a esse arquivo, vocês podem brincar ali. Eu nem vou ficar explorando, não sei por que que está acontecendo esse bug. Ele tinha acontecido quando eu tinha aberto esse arquivo também. Mas beleza, vamos lá, vamos voltar aqui. Brand, então que eu estou nessa parte de brand. Eu não vou tentar mudar aqui a fonte, mas basicamente, e também não vou em detalhe, entrar em detalhes aqui, public instance. Vamos ver se vai bugar. Opa, não bugou. Talvez tenha resolvido já. Vamos mudar aqui agora, só para a gente testar. Enter. Ah lá, tá vendo? Então ele já vai aplicar essa fonte family para todos os estilos. E aí aqui, da forma que nós criamos, separa o que que é heading e o que que é body, o que que é textos menores e o que que são os títulos. E basicamente ele vem modificando aqui os nossos styles. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui um teste. Ah, Gilberto, eu não tenho acesso a esse arquivo. Então, tem que buscar tê-lo. Aqui, ó, só para vocês verem, ó. Então, aqui tá inserido a variável de heading, beleza? Aí, se eu quiser mudar aqui para um texto, ele vai estar inserido aqui a variável, vou quebrar aqui para vocês verem, de body. Então, basicamente, essa é uma forma muito interessante. Mas, assim, tendo esse arquivo, galera, ajuda muito, porque eu não tenho que ficar criando, toda vez que eu vou começar um projeto, tem que ficar criando isso daqui. Então, já tem essa documentação, já vai me ajudar. Então, trouxe aqui os assets. Como eu falei, nós recriamos essa interface aqui. Eu pedi para um aluno criar. Eu mandei no grupo lá do Discord, aí o pessoal criou. Isso já me ajudou bastante. Talvez eu gastar mais tempo no próximo case de estudo se eu tivesse que criar isso daqui. Recriei aqui também os cartões, justamente porque eu não tenho eles com uma boa resolução. Tem, Dani. Tá lá na plataforma, sim. Então, se você buscar aqui, ó, tá vendo, ó, a gente tem 1 milhão de recursos, ó. Então, recriei o cartão também, porque eu não tenho os aços aqui. Trouxe aqui algumas imagens. O Mac tá sofrendo hoje. Isso que é o M1 Pro, né? Aqui, ó, tem alguém aqui, ó, Thiago. Então, é aqui que tá o Starter File. Você vai duplicar e começar um projeto seu. Mas tá vendo? Todo esse esquema aqui do Style Guide é o mesmo que eu estou mostrando ali para vocês. A forma que organiza aqui as inspirações, ó, o Style Guide é o mesmo. Só que além disso, tem aqui os plugins também que vocês podem utilizar. Aqui tem as inspirações que vocês podem também estar utilizando para poder buscar sites e tal. E aí é mais ou menos a mesma organização. Eu não coloquei todas as pages, eu simplifiquei um pouco para focar realmente em entregar para vocês ali o que precisava, né? Bom, então eu fiz essa análise, eu gerei aqui os mockups e tal. Antes da gente ir para a imagem e para a UI, deixa eu só mostrar para vocês aqui uma dica legal para vocês criarem esses mockups, caso vocês não tenham, né? Ué, aqui morreu o cartão. Olha que loucura. O Mac hoje está peidando a farofa. Então, caso vocês não tenham os mockups, dá para vocês criarem. Então, essa aqui é uma referência. Então, basicamente, é o que eu vou usar a Pentool. Vou vir aqui e tal, vou criar. Não vou fazer 100% preciso. Legal. Agora eu posso inserir qualquer imagem aqui. Eu vou buscar aqui meu cartão. Esse aqui, por exemplo. Vou só aumentar um pouquinho o tamanho dele. E vou utilizar um plugin, galera, que chama Mockup mesmo. Mockup. Agora eu clico aqui, clico aqui. Aqui sempre coloca 3x para poder ir com o máximo de qualidade possível. Então foi lá. Aí, ó. Tá aí o cartão. Aqui o que eu errei, que eu falei diferente, é tirar esses arredondamentos e colocar o arredondamento no mockup. Mas olha que legal. Já fica interessante, né? Bom, daria para poder fazer esse mockup também utilizando. Quer ver? Deixa eu ver aqui uma referência. Ah, vamos usar esse daqui mesmo. Deixa eu ver. Vamos só pegar o tamanho aqui exato aqui, esse shape. Aí dá para a gente utilizar um outro plugin também aqui de perspectiva. Então, acho que é Perspective Toolkit. Tá vendo?
Dá pra gente brincar um pouco aí com essa perspectiva do cartão. E aí eu coloco na perspectiva que eu quiser e depois eu insiro ali o mockup. Então foi mais ou menos assim que eu usei para poder fazer isso daqui. Legal? Então é uma dica bacana para vocês aí também na hora que forem criar as composições. Galera, criar as composições é um tipo de trabalho que vai chegar para vocês, de fato. Então, para criar um banner, para criar essas imagens, para criar elementos ali para sua interface. Então, assim, não vai chegar para vocês aí lindamente os mockupzinhos assim. Aqui pode ser que chegue, né? Lá o pessoal deve ter um banco ali cheio de assets ali que você vai só arrastando e montando a UI, né? Mas a maioria do que chega aqui pra gente é só a imagem, é só isso aqui, ó. Aí tem que se virar. Então aí agora vocês já sabem como é que dá para fazer. Então eu fui fazendo vários, ó. Fiz esse daqui, aí fiz uma sombrinha. Essa sombra aqui, eu utilizei um pouco aqui do Multiply, ó. Eu coloquei aqui Multiply para poder misturar um pouco as cores aqui com o fundo. E basicamente é um layer blur. O que é legal de estar mostrando isso para vocês também é que se tem na lista de plugins, eu não sei, acho que não. Não sei se tem. Mas o que é legal que eu estou mostrando para vocês é que tudo isso aqui é tranquilo de vocês aplicarem, não é uma coisa de outro mundo, né? Então, olha como que em poucos cliques aqui a gente criou um mockup, a gente criou uma sombra aqui também, utilizando Blur, utilizou uma sombra. Ah, eu quero dar um pouco mais de detalhe nessa sombra. Então, você pode transformá-la aqui num gradiente, ó, e aí você vai controlando para onde você quer. Ah, eu quero mais detalhe ainda. Então, você pode duplicar ela, você pode diminuir um pouquinho aqui e deixar ela mais forte próximo do objeto. Daria para fazer também. Tá vendo? Vai ficando mais realista. Qual o plugin do Mockup mesmo? Chama Mockup. Então, os dois plugins que eu utilizei aqui foi o Perspective Toolkit para gerar a perspectiva se precisar ou fazer na mão mesmo. E esse plugin aqui, ó, Mockup, certo? Galera, o Figma lançou também, não sei se chegou para todo mundo, mas o Boost Resolution. Então, para algumas imagens aqui, ele consegue até melhorar a resolução, ó. Quer ver, ó? Boost Resolution. Que é como se fosse aqui um upscale. Olha lá, vamos ver se vai dar certo. A ferramenta deles de recorte de imagens tá sensacional. Tá sensacional. Ó, melhorou, hein? Mas, ó, deu uma deformadinha aqui. Tá vendo? Cara, isso aqui eu já não colocaria num case de estudo nem a pau. Porque, assim, na hora que o recrutador vai ver, a pessoa ali que tá analisando nosso trabalho, fala, caralho, vai ter estourado essas imagens aqui. Amador. Descarta. Agora não, você vai lá e mostra um mockupzinho assim, todo cheio de qualidade, né? Cheio de detalhes. Aí já é outra história. Ah, galera, não tem. Ah, Gilberto, não tem esses mockups. Lá na comunidade do Figma, você tem zilhões de mockups lá. Mas o interessante é que você também invista. Tem vários sites aí que tem mockups muito legais, com preço justo. Ou dá para poder comprar. Esse aqui mesmo acho que é um que a gente comprou. Ah, vou inserir a imagem aqui só para vocês verem também como que seria. Bom, eu tenho aqui a interface do aplicativo. Então, o mesmo procedimento aqui, ó. Mockup, que é mockup. Aí vou aqui nesse terceiro ícone aqui. E aí eu tenho que achar, normalmente está escrito aqui, ó, change this. Onde que eu quero inserir a imagem aqui? Tá, e quero colocar essa daqui. É que agora que ele processou ali. Então eu vou colocar essa daqui. Tá? Então eu escolho qual que eu vou colocar e qual que é a imagem que eu vou inserir. Não, qual que é o lugar e qual que é a imagem que eu vou inserir. O fato do mockup aqui estar deitado, aí às vezes ele dá desse errinho aí. Aí só girei aqui e aí ficou perfeito, certo? Então mais uma dica aí top para vocês. Bom, criamos então as nossas imagens, já construímos aqui o nosso arquivo, já está com as cores aqui, está com as cores como variáveis, tá vendo? Mesmo sendo case de estudo. Isso aqui, galera, é importante para a gente poder manter a consistência. Beleza, agora vamos lá na nossa UI de fato. Eu vou mostrar aqui já já. É, tem alguma pergunta? Qual plugin? Lista de plugin? O Zoom precisa melhorar a otimização. Ah, o zoom aqui da tela tá pouco? Putz. Ah, tá. O Zoom precisa melhorar a otimização de compartilhamento de telas. Ixi,
Beleza, acho que eu respondi todo mundo aqui, então vou mudar a sequência. O boost, sim, essa opção aqui de boost, ela vai dar uma melhorada em algumas coisas, mas eu acho que ainda tem bastante para poder melhorar. Agora, a ferramenta de recorte, meu amigo, quer ver? Vamos lá. Imagens geradas com IA. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem e aí a gente vai recortá-la. Pelo menos chegou a hora da gente falar dela, né? Das imagens geradas com IA. Então vamos lá, vamos pegar essa daqui que não está recortada. Gerei com IA também. E aí, legal, preciso recortar ela, né? E antigamente a gente utilizava alguns plugins, então que é o Remove BG, por exemplo. E aí ele gasta um crédito para poder remover a imagem. Eu preciso até estar com um key aqui, né? Com um códigozinho. Mas aí o Figma foi e lançou aqui, ó, Remove Background. Ela é uma AI beta, então ainda não está para todo mundo. Mas basicamente clicando aqui eu consigo remover o fundo. É uma imagem pouco complexa, tem muitos detalhes aqui no cabelo, vai acabar perdendo um pouco, não é um recorte profissional, mas tá de bom tamanho, né, galera? Convenhamos. Olha lá. Eu não gosto desses detalhezinhos brancos aqui, talvez eu colocaria lá no Photoshop, dava um refinamento, né? Mas, pô, dependendo por um bannerzinho menor, dá para poder passar. Eu acabei tendo que utilizar o Photoshop nesse projeto. Esqueci desse detalhe. Eu vou mostrar aqui para vocês. Galera, vocês estão tão focados em acelerar as coisas, mas antigamente era tão difícil. Tinha que criar tudo na mão, usar o Photoshop pra caramba. Então, hora ou outra, vocês vão ter que colocar a mão na massa e também fazer umas paradas aí um pouco mais complexas, dependendo do projeto. Beleza? Enquanto eu abro aqui o meu Photoshop, que vai aí foder mais ainda a performance do Mac. Mas, beleza. Estamos aí com a imagem. Imagem top. Tá peidando o Photoshop. Vixe, Maria. Galera, antigamente que a gente fazia site no Photoshop, ficava com 1 GB cada site. Era triste, né? Bom, eu tive que usar aqui o Photoshop para poder inserir as imagens aqui dentro do. Para inserir o cartão, né? E a tela aqui do celular. Então eu fiz na mão mesmo. Fui lá e dupliquei aqui o dedinho, ó. Tem um dedinho a mais aqui, ó. Olha lá. Dupliquei o dedinho, coloquei por cima. Coloquei a imagem aqui dentro do celular também. Aí, beleza? Se eu regulei aqui alguma coisa na imagem, eu não lembro. Algum level, alguma saturação, algum detalhe. E então é isso, ó. Dá para perceber, né, que é uma imagem gerada com IA, até por conta de faltar um pouco de detalhes, mas o resultado tá ótimo, né? Olha aqui a roupa. Ah, tem um pequeno problema aqui na mão. A mão ficou parecendo, parece impressora 3D, cheio de ranhurazinha aqui. O pessoal da velha guarda aí, ó. Firework. Nossa senhora, meu Deus do céu, a gente passa até mal, gente. Pelo amor de Deus, essas ferramentas muito ruins. Hoje está muito mais tranquilo. E aí depois, talvez no futuro, o Figma traga para a gente funções igual o Framer, né? Igual o Webflow. Aí, ixi, Maria, nossa, a gente tá no céu. Até lá, a gente vai dominando cada vez mais essa ferramenta aí, que é um divisor de águas para quem trabalha com projetos digitais e quem veio lá de antigamente, que utilizou Sketch, XD e outras ferramentas aí. Bom, galera, temos então o nosso site, que basicamente a ideia aqui é utilizar os recursos dele, e criar uma nova proposta. Só uma nova ideia aqui do que poderia ser essa página inicial. Mas ao invés de criar duas propostas, ao invés de criar uma, eu acabei criando duas ideias. Isso aqui segue lá a nossa metodologia, né, o método Bush, onde a gente vai buscar bastante inspirações, a gente vai documentar essas inspirações, ver o que tem de melhor nelas. Aqui eu fiz isso. Para depois a gente avançar para um desenho, meio que para a gente sintetizar as nossas ideias no papel, de uma forma que eu consiga consultar quando eu precisar.
Isso vai facilitar, porque quando eu for para o software mesmo, né, eu já estou com as ideias frescas na cabeça, já sei qual que é a direção que eu vou, eu sei qual que é a estrutura que eu vou trabalhar, porque tudo já foi pensado. Então, assim, enquanto eu estou buscando inspirações, eu estou ali rabiscando, e aí eu tinha duas propostas para poder fazer aqui, então eu já falei, pô, eu vou criar duas propostas de estruturas diferentes aqui, fica até de material para o pessoal estudar ali também. Acabei de pensar que eu preciso passar com vocês aqui os detalhes da imagem, né? Mas só continuando aqui a questão do processo, bom, o que que eu achei de interessante aqui, algumas referências que eu trouxe, né, um benchmark que eu fiz. E, e aí, assim, esse benchmark, assim, é mais assim, analisar ali alguns sites de outros bancos e ver o que, que tem de interessante que daria para a gente colocar. É que eu tô com aquela ideia na cabeça ainda que a pessoa falou sobre da gente aumentar a complexidade, sendo que a pessoa acessa mais pelo celular. Mas a ideia aqui é a gente organizar as informações pensando sim no desktop e aí no celular é tudo mais simples mesmo. Então, se isso vai dar mais trabalho, mas é um trabalho que a gente tem que fazer. Então, o do designer não é porque você tem uma experiência muito legal no mobile que você vai deixar uma experiência ruim ali no desktop e vice-versa. É pelo menos a forma que a gente trabalha, a forma que eu penso também. Mas beleza. Então, olha que legal. Aqui ele agrupa informações, eu gosto desses agrupamentos aqui. Então, acho que isso deixa as informações bem mais organizadas, que é basicamente diferente do que a gente tem. Coloca tudo junto, a não ser que eu passe o mouse aqui, ele cria essa divisão aqui do botão. Então, isso eu tentei resolver ali também no nosso proposta. Então, agrupou aqui as informações. Aqui ele segue um pouco do princípio, galera, que eu tentei trazer aqui para o projeto também, de condensar algumas informações nessa primeira dobra. Então, assim, como é a primeira dobra onde tem ali onde o pessoal acessa e realmente vê a página, e para baixo a gente não tem garantia que ele vai continuar scrollando, então às vezes é legal a gente colocar ali algumas informações. Então, aqui ele trouxe algumas informações aqui para o banner, chamando a atenção aqui para o CTA. O CTA ele tem bastante contraste. Aqui, a mesma ideia. Então, tem aqui esse canto direito também trazendo aqui as informações de acesso. Tem algumas coisas que a gente acaba sendo até convenção. Convenção que eu digo se repete bastante nos sites. Então é legal que a gente entenda essas convenções para a gente conseguir aplicar aqui nos nossos projetos. Não fique reinventando a roda, não precisa disso. Mas legal aqui, ó, tem o banner, eu tenho informações complementares, porque para deixar uma parada aqui um pouco mais completa, eu achei interessante. O do banco original também segue a mesma ideia, mas ele está com uma construção um pouco, talvez pensado mais no mobile do que no desktop. Se vocês acessarem, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas também está trazendo essas informações para conversar com os públicos que eles têm. Então, é o agronegócio, é corporativo e é corporate e empresas. Não sei qual que é a diferença de um para o outro, né? O Will Bank fez um banner mais condensado, pensando sim em mostrar a continuidade da página, algo que funciona bastante. Continuidade da página, já que a gente está falando aqui de Hero, é mais ou menos isso daqui, ó. É quando a gente tem um espaço aqui para o nosso banner, mas a gente mostra também que tem outros conteúdos para baixo. Então, isso vai estimular que a pessoa ela continue dando scroll para poder continuar vendo aqui o conteúdo para baixo. O conteúdo, sim, é uma heurística. E aí, beleza? Então, banner bem tradicionalzinho também, né? Nada muito, muito complicado. Esse outro aqui, ele trouxe um banner rotativo. Eu acho que a ideia dele de mostrar isso aqui também é um princípio aí de continuidade, de proximidade também. Então, ele vai mostrando que tem mais conteúdo, é um slide, mas, assim, nada muito, muito complexo. Esse que me lembrou um pouco o site do Contas Online que nós fizemos. E aí, isso reforça bastante também essa questão da gente estar utilizando IAs para poder gerar imagem, porque como a gente consegue dar o comando e dizer, olha, eu preciso de uma pessoa assim, segurando um celular, fazendo isso daqui, com um tablet, eu também consigo dizer para essa IA como que eu quero que ela esteja vestida. Isso faz com que eu consiga conectar essa fotografia com os elementos do site, com os elementos ali da marca, que foi basicamente o que nós fizemos aqui no site do Contas Online. Então, aqui para baixo, ó, pra você ver. Tá vendo? Ó? Então, é um verde mais abacate e tal. Ele não é exatamente o verde que está aqui, mas essa imagem ela foi criada com IA. Na época que criamos também, ela não tinha tanta precisão com mãos, né? Então, se a gente for olhar aqui no detalhe da mão, aqui vai estar tá bem estouradinha. Mas é uma imagem que foi pensada para combinar aqui com os outros elementos para ficar realmente harmônico. Aqui também a mesma coisa, manter uma uniformidade entre o estilo de fotografia, a iluminação. Então, isso a inteligência artificial ajuda bastante. Dá para a gente ver que está aplicado aqui. Se fosse gerar um prompt, seria assim, de uma mulher brasileira sorrindo, utilizando uma camisa amarela.
Dá para achar uma imagem assim no banco de imagens, mas vai ter que garimpar bastante. Aqui do C6, talvez seja uma experiência pensada bastante aqui no mobile, sim, também. Então é um Hero Banner aqui, né? Bem minimalista, que é talvez a estética deles, né? De uma interface mais clean, mais elegante, algo assim também que pode ser que seja feito para poder comunicar melhor ali com o público. Eu gosto bastante de ter aqui opções de CTA, né? Explorar produtos, ou abrir contas, ou abrir a conta, porque às vezes eu não quero abrir uma conta direta, mas eu quero explorar. Então é legal sim dar essas opções. Não é algo que eu coloquei ali na minha interface, mas que poderia funcionar. Eu gosto bastante disso daqui. Aqui a gente chama isso aqui de hatch. Então, essa região aqui é um complemento daquele banner que eu estou construindo. Então, algumas informações ali que podem ser adicional aqui ao banner. Aqui tem toda a questão dos agrupamentos também, né? Então, agrupou aqui algumas informações do menu, agrupou aqui também. Só que separou aqui um pouco da marca. Eu até talvez colocaria mais próximo aqui, acho que ficaria interessante. Então, assim, olha o tanto de informação que eu já passei para vocês que dá para vocês aplicarem nos projetos já de vocês, né? Então, aqui tem um agrupamento também, separando aqui algumas informações. Aqui eu entendo como se fosse o menu principal, tá vendo? Para você e para a empresa. Aqui seria o menu secundário, que seria mais algumas ações para a pessoa entrar, algumas coisas com menos relevância do que esses outros menus aqui. Dá para trabalhar dessa forma. Dá para colocar, por exemplo, assim, ó, entrar, abrir conta e ajuda. E aqui você colocar produtos, soluções, sobre a empresa, algo nesse sentido. Next. Next que eu achei interessante que ele trabalhou aqui com esse conceito de ser um banner rotativo. Então aqui ele tem duas opções. Só tem um grande problema aqui, né? Que é a questão do contraste. É uma cor bem ruim de contraste, né? O verde. É bem arriscado de utilizar porque é muito saturado, muito brilhante. É mais complicadinho de utilizar. Aqui eles arriscaram também uma brincadeirinha aqui com a tipografia. Mas beleza. Aqui são as inspirações visuais que eu trouxe lá para vocês, né? Esse aqui eu gostei da forma que criou essa interação de um vetor com uma pessoa aqui de background, dá para poder aplicar também nos projetos, acho que é legal. Aqui seria mais essa inspiração aqui desse carinha aqui, agrupamento aqui das informações. Esse aqui é mais por ter arriscado fazer uma interface um pouco mais diferente. Aqui no responsivo, talvez a experiência não fique tão legal, mas eles devem ter dado um jeito lá. E aqui eu separei, então, separei também aqui com inspirações visuais. Basicamente aqui, só para poder comentar com vocês sobre hierarquia visual e hierarquia aqui da tipografia. Então, o título ele tem que parecer um título, e aí para isso não necessariamente eu preciso colocar o bold, mas se achar que é interessante pode colocar bold. Eu fiz um trabalho para o Vtex uma vez, e aí eles tinham um único peso, era regular. Então, era o regular para todos os sites. Então, a diferença para poder dar essa hierarquia aqui era no tamanho da tipografia. Então, o título ele tinha, por exemplo, 48 pixels e o texto menor 20, por exemplo. Então, assim, ficou claro ali que era um texto. E agora que a gente tem, assim, o auto layout, dá para a gente abusar disso pra caramba. Então, deixar tudo isso aqui responsivo, bonitinho e aplicando. Olha aqui como tá essa hierarquia. Aqui eu achei legal, porque esses sites, galera, eles têm muitos subpages, né? Muitas páginas internas. Então, eu achei interessante que isso daqui, eu acho que estava na segunda dobra de um site que eu estava navegando, e aí que já fala assim, ó, legal, você está aqui conhecendo meu produto, temos todas essas opções aqui, ó, dá para você navegar, dá para você poder ter acesso ao cartão, uma coisa desse sentido, bem clean, bem minimalista, bem assim, numa estética limpa, sem muita coisa que vai brigar por atenção. Então, isso é um ponto interessante. Aqui também eu achei legal isso de notificação, isso de uma informação meio que como se o produto ele tivesse unindo ali com a pessoa e criando essa composição visual. É bem estético, né? Aqui também aquilo lá que eu comentei, esse aqui nem tanto, aqui também não, aqui é mais a perspectiva do cartão. Bom, é isso. Beleza, vamos aqui então pro. Só falta passar com vocês a parte da imagem, aí depois eu já vejo aqui a parte da UI e a gente já segue para o encerramento. Quando vocês tiverem acesso a esse arquivo, eu deixei aqui o prompt que eu usei para poder gerar essas imagens aqui. Então, daria só para poder mudar aqui que você quer um homem, uma mulher, mudar os detalhezinhos aqui da cor. Daria para poder fazer dessa forma. E aí, basicamente, a referência que eu tinha é que eu queria criar algo um pouco surrealista. Então, algo que, assim, tá, beleza, tá com uma perspectiva, mas
uma perspectiva diferente. Por quê? Para fazer diferente, para poder chamar a atenção de alguma forma. Como eu falei, né? Nosso Hero Section ali, ele tem essa pretensão de chamar a atenção. A gente pode utilizar dessa forma, né? É claro que o Inter, como eu expliquei, ele já é uma marca consolidada, ele não precisa de tanto desses recursos, mas considerando um outro tipo de projeto que a gente está envolvido, que não tem tanta relevância, seria legal sim que a gente criasse algo que já chamasse atenção. Então, olha que legal. Aqui o lance de ser mais surreal é até a projeção, a- o tamanho do cartão, eu esqueci qual que é a palavra que eu daria para usar aqui, mas o tamanho do cartão perto da pessoa, assim, tá bem assim, fora da realidade mesmo. Aqui também o celular também, todo esse movimento. Eu imagino que ia chamar muito mais atenção do que uma pessoa segurando o cartão, que é basicamente a imagem que eu gerei também, né? Então, assim, a imagem que a gente gerou aqui, legal, tá super bacana. Porque a gente não conseguiu gerar a imagem dessa forma. Que a gente tentou, mas não conseguimos. Mas isso aqui eu vou considerar como que está com resultado legal, pela qualidade da imagem que a gente conseguiu gerar, mas o objetivo mesmo era gerar umas imagens assim com mais movimento mesmo, para deixar as coisas mais fluídas de uma forma mais interessante. Mas não conseguimos, porque não teve tanta precisão aqui do prompt. Beleza, esse aqui foi o prompt que a gente utilizou, e aí eu vou abrir com vocês aqui já já a ferramenta. E aí, só para vocês entenderem, eu fiz o processo inverso. Para gerar esse prompt, a gente utilizou, no caso o Adriel ali, ele utilizou alguns agentes, então é uma parada um pouco mais avançada. Depois, em algum momento, ele vai trazer isso para vocês. Mas esse agente, ele gerou esse prompt, então, utilizando o ChatGPT. E aí eu pedi para ele fazer o processo inverso. ChatGPT, me diz quais são os detalhes que eu preciso saber desse prompt aqui. Então, aqui ele separou. Por quê? Quando vocês tiverem acesso a esse arquivo, vocês podem estudar para entender, falou, ó, legal, ele coloca, por exemplo, esses dois comandos aqui para falar que é uma proporção vertical, comum em revistas, redes sociais, como Instagram. Aí você pode definir qual que é o estilo visual, a finalidade, que o propósito da imagem, uma estética contemporânea voltada para a publicidade e tecnologia. Isso alinha todos os elementos, moda. Então, assim, aqui ele está explicando o o porquê de cada um dessas palavras aqui para poder gerar esse prompt, que é basicamente esse prompt aqui. E olha que legal. O Adriel deixou aqui para gente esse suggestion, ou sugestão. Então, quando eu vou criar uma imagem aqui, eu tenho esse espaço para poder adicionar essa sugestão. Aqui, ó, sugestão. Então, eu tenho acesso à imagem que ele gerou. Quer ver? Eu vou travar aqui. Isso vai fazendo com que mantém a uniformidade entre as imagens. Eu posso só mudar, talvez, ele para um homem agora, né? Então, depois eu vou mudar aqui. Olha que legal. Vou até mudar aqui para um main. Vamos ver. Man. Não sei se vai dar certo, né? A ferramenta que a gente está utilizando tem workshop sobre isso, né? É o labs.google/fx. Eu vou mandar aqui também no chat para vocês, caso vocês ainda não tenham acessado. Nossa, ficou bem estranho, né? Deu certo, não. Então tá bom. Bom, testamos, vocês viram aí como é que foi o processo para poder gerar essas imagens. Ela não vem com uma ultra resolução, então você pode utilizar ferramentas aí para dar o upscale. Eu uso o upscale, mas é uma ferramenta paga, mas basicamente ela vai me entregar aí um upgrade na foto da forma que eu preciso. Quer ver? Olha aqui. Então, eu gerei a imagem e depois eu dou esse upscale para poder ampliar ali ampliar a qualidade da imagem. Não deu certo isso aqui. Ai, ai, vamos ver de novo. Então, utilizando a sugestão que ele mantém criando aqui as mesmas imagens. Aí eu posso só, tipo assim, beleza, como eu estou usando o mesmo padrão, eu posso pedir para ela tirar o celular da mão. Eu posso jogar esse prompt aqui lá para o ChatGPT. Quer ver? Ó? Chat, preciso que modifique esse prompt. Ao invés de uma mulher, preciso que seja um homem brasileiro. Eu não sei se vai dar certo, tem que. Vamos ver.
Claro, está o prompt ajustado, com homem brasileiro no lugar da mulher, mantendo todos os outros detalhes. Eu não sei se o chat GPT gratuito vai dar certo, mas eu pago porque já virou uma extensão já. É o cara de prompt, assustador. Aí, galera, deu bem certo, né? Brasileiro e tal. Só que tá meio jovenzão, né? Mas vamos ver. Tá legal, tá torto. Tá, vamos baixar isso daqui só para vocês verem como é que fica. Aqui, ó, Upscale. Essa ferramenta que eu vou mostrar, a galera tá usando outra. Tá usando essa aqui, ó, Gigapixel. Eu vou mandar aqui para vocês também. Tá vendo? É para isso daqui. Ó lá. Tá vendo? Você pega uma imagem estourada, ela traz mais detalhes. Então, é essa aí, essa ferramenta que o pessoal tá utilizando. Mas eu tinha comprado essa daqui, ó, do Upscale, que vai servir da mesma forma. Eu vou jogar aqui a imagem que eu baixei para download. Calma aí só um minutinho. Tô com 1 milhão de janela aberta aqui. Agora vai. Aí. Então, basicamente, eu jogo ela para cá, escolho a quantidade de escala que eu quero que ela aumente. Eu vou colocar ela com 4x, alta fidelidade. E aí vai aprimorar. Claro que eu não vou ficar aqui esperando aprimorar e olhando ela aprimorar, né? Ah, ué? Ah, fechou aqui no Photoshop. Senão vai pesando, né? Beleza, então ele vai aprimorando aqui, mas é como eu falei, a galera tá utilizando mais isso daqui. Eu não sei se esse US$ 84, eu acredito que seja anual, galera. Então, assim, vale a pena vocês darem uma olhada, mas tem outras ferramentas também. O FreePic já não estou curtindo tanto para poder dar o upscale. Por quê? A hora que ele aumenta, vocês dão uma olhadinha nisso aqui. A hora que ele aumenta a imagem lá no FreePic, ele está distorcendo. Então, se por exemplo assim, aqui está escrito Inter, ele deixa tudo tremido. Então não fica com um resultado legal para o upscale que a gente quer, certo? Tem alguma dúvida aqui dessa parte? Vocês acharam interessante? Vocês fazem também dessa forma? Ah, o visual elétrico é muito bom. Cara, tem muitas ferramentas que são muito boas. E a questão é que tem muitas ferramentas, né? Então, eu tô meio apegado aqui a essa do Google Labs, mas nada impede de uma hora ou outra ter que ir para outra. O upscale dele é ruim mesmo. Ah lá, do Topaz vale a pena. Então a galera já tem alguns outros recursos aí. Para IA, usa o FX mesmo, né? É isso. Eu tô usando isso mesmo, Raquel. Eu tô usando essa IA aí. Deixa eu já até mostrar aqui para vocês algumas outras imagens que eu gerei. Rapidinho aqui, enquanto processa a imagem. E assim, eu não sou profissional em gerar imagens, mas eu acho que eu consegui um resultado legal com algumas imagens, que era uma parada mais cyberpunk, mais futurista. Olha como encaixou bem aqui a marca, né? O legal disso daqui é que se eu subo, eu gosto de buscar umas referências lá no Pinterest, lá tem bastante referência, e aí eu subo a referência e falo assim, olha, eu preciso de um prompt similar a esse daqui e tal, similar a essa imagem, e aí ele me dá ali o promptzinho, e eu só peço para colocar, tipo assim, ah, não, beleza, eu quero que seja um homem, eu quero que seja uma pessoa trabalhando na Apple, então tem um resultado bem bacana. Aqui já baixou a imagem, ó, vamos ver aqui. Aí, ó. Ficou bom. Agora eu vou jogar ela aqui pro Figma, só para vocês verem a mágica aqui do recorte. Aqui já foi. O recorte tá muito bom, galera. Aqui querendo ou não, eu ia ter que. Olha, até o dedo, cara, tá perfeito, olha. Mas aqui querendo ou não, eu ia ter que ir pro Photoshop para poder criar esse mockup lá. Galera, ó, vou compartilhar o link com vocês e já já a gente vai ver aqui a UI e a gente encerra. Só para vocês verem que tem espaço para poder trabalhar mais, tá? Então, tá aí o link. Bom que vocês têm acesso também ao Style Guide.
Vê aí se vocês conseguem acessar. Save. Beleza. Ah, beleza, a galera tá acessando já. Editar você não vai conseguir, você vai ter que duplicar. Ah, vamos ver aqui se a imagem deu certo. Ah lá. Tô falando pra vocês, gente, essa ferramenta de IA aqui do Figma tá excelente. Não preciso de mais que isso. Mais uma outra dica aí para a gente encerrar essa parte. Aqui eu tenho espaço para poder regular aqui algumas coisas na fotografia, então se eu precisar ajustar aqui alguma tonalidade, ó, tá bem bacana, olha que legal. É isso que eu tô falando também, galera, sobre, quer ver, só mais um detalhezinho. É sobre a gente criar essas imagens para que elas combinem com o fundo, né? Com os backgrounds, que eles combinem com a marca. Eu vou colocar aqui as cores que eu tenho. Olha lá, todas as cores combinam. Dificilmente eu ia conseguir uma imagem em banco de imagens com essa forma. Agora, olha que legal. Eu vou colocar uma do lado da outra aqui. Eu tenho ela recortada aqui? Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu não sei se eu tenho ela recortada aqui. Deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Images. Então, olha que legal. A gente consegue manter essa uniformidade aqui entre tá até com a mesma roupa, quase. Mesmo estilo de roupa. Então, é como se eles tivessem tirado foto no mesmo estúdio. O que está diferente aqui nessa imagem, até já vou mostrar aqui para vocês, é um filtrozinho que eu coloquei, ó, só para deixar um pouco mais quente mesmo. Basicamente, para fazer esse filtro, eu vou fazer aqui também. Então, eu vou duplicar esse carinha aqui, aí eu vou adicionar aqui o por cima dele e vou criar uma máscara. Hum. Ai, não lembro por que que tá acontecendo isso, mas tá acontecendo, galera. Eu não lembro se é porque... Ah, tá. Será que é por causa disso aqui? Vamos ver. Bom, que a gente já resolve essa treta aqui. Vamos lá. É. Normalmente uma imagem, quer ver essa daqui? Eu consigo transformar isso aqui em uma máscara, tá vendo? E eu tinha matado a charada do porquê que não tá dando certo com imagens. Eu não sei se é porque quando a gente recorta aqui quando a gente recorta no Figma, acontece isso. Pode ser, não lembro exatamente. Mas vocês entenderam a lógica? Eu não consigo criar uma máscara circulando aqui essa pessoa, talvez porque a gente tenha recortado aqui. Essa aqui a gente recortou em outra ferramenta. Mas aí quando dá certo, aí fica assim, que é basicamente a forma que eu utilizei aqui para poder criar o wireframe. Olha lá. Então, beleza, vamos passar aqui agora na nossa UI. Aí vocês já estão com acesso aí ao arquivo, né? Vamos lá. Eu vi, Samuca. Filhote tá aí aprendendo já, né? Tá maluco. Bom, beleza. Vamos só recapitular. Então, a minha ideia não era só realmente criar um novo banner para eles e tal, né? Mas é mostrar para vocês todo esse processo de como que seria criar um projeto real. Utilizei essa marca por conta dos assets que eu tenho, das cores. Nada impede de fazer o mesmo exercício com outras empresas. E aí eu criei duas propostas de página. Então, não sei qual que é melhor, qual que vai converter mais, não tenho essa informação, mas eu fiz aí duas propostas. Tentando resolver alguns problemas também não posso dizer que é de composição, de hierarquia, não sei, tentando trazer uma proposta diferente aqui para algumas coisas. Como, por exemplo, aqui esse agrupamento do menu. Então, deixei aqui na esquerda o que seriam os elementos mais importantes de navegação e aqui o que seriam os links de ação, né, para poder abrir a conta e tudo mais. Mesmo sendo um exercício, galera, eu também já criei aqui os botõezinhos. E aí, para os botões, como vocês podem ver aqui, eu tenho ele em dois tamanhos.
Eu tenho ele, três tamanhos, na verdade, né? O large, o medium e o small. Eu acho que até aqui eu poderia ter utilizado o. Deixa eu ver se eu utilizei aqui. Eu utilizo. É, acho que o small. Quer ver? Já bom que a gente já vai testando as coisas, né? Eu gosto de deixar esses botões aqui mais discretos. Nossa, olha aqui como é que ficou grosseirão, né? Porque a gente já tem esse CTA, então assim, a gente tem elementos visuais, aí tem a hierarquia do texto e as coisas acontecendo. Então, assim, tudo querendo brigar por atenção, a gente não consegue, de fato, chamar a atenção do usuário, né? Vai ficar tudo uma bagunça. Então, eu gosto de deixar esses botões aqui mais para o topo, eles um pouco mais reduzidos. Então, eu criei aqui o CTAs. Legal. Aqui tem aquela proposta que eu falei para vocês, que veio daquela inspiração. Então, a importância do processo, galera. Então, o processo ali de buscar inspirações e de rabiscar, eu trouxe essa ideia para cá também, para que isso fique funcionando e trocando de um slide para o outro e trazendo mais informação. Às vezes a pessoa está aqui, está lendo e já muda para um outro conteúdo e fala, caramba, eu nem sabia, vou continuar navegando nessa página. Estou tentando instigar aqui de alguma forma. A fonte eu achei que funcionou muito bem, a Public Sans. Olha aqui como combinou com a marca. Achei que ficou legal. Diferente do site atual, saiu bastante pessoa aqui na DV. Diferente aqui do site atual. Eita, ih, morreu. Nossa, galera, não consigo. Ah, sabe o que eu tô com? Nossa, tá pesadíssimo, né? Então, diferente aqui do site atual, que tá só assim, ó, escolha inteligente, escolha Inter. Beleza, tá um CTA forte, né? Tá um CTA interessante. Mas aí eu já quis trazer um pouco mais de informação, que veio daquele processo de utilizar o ChatGPT para ele ler o site, me entregar um conteúdo, me entregar uma hierarquia. Então, escolha inteligente para o seu dinheiro. Complementei um pouco mais a frase. Conta 100% digital, gratuito e cheio de vantagens. Abra sua conta grátis. Então, olha como o ChatGPT me entregou uma parada legal. Achei bem bacana. Aqui eu vou tentar criar com vocês aqui brevemente essa interação aqui de mudar o banner. A gente cria isso rapidinho. Eu criei aqui um avatarzinho, que é como se fosse um suporte, alguém que está ali para poder atender, caso você tenha alguma dúvida. Aqui eu já criei já um agrupamento meio Apple, vamos dizer assim, né? Então, pensando em criar um bento grid, uma área aqui para poder trazer as principais soluções, tentando modernizar um pouquinho, criar uma interação aqui do texto para deixar as paradas mais visuais, aqui também, ó. Mesmo sendo wireframe, eu já gosto de testar algumas coisas também. Vou mostrar para vocês como que eu fiz isso daqui, porque acho que é muito relevante de fixar o menu. Fixar o menu depois do scroll. Então, ele naturalmente ele poderia ser fixo já desde aqui, né? Mas eu quero que ele seja branco, eu quero que ele tenha uma bordinha, um pouco de drop shadow. Então, para isso eu tive que criar um menu secundário e colocar uma opção aqui. Então, eu deixei esse espaço para a gente poder trabalhar imagens, ou vetores, ou mockups. Não está pronto, isso fica para evolução. Aqui vem uma parte mais textual, meio que para poder complementar algo que está mais visual, mas eu quero trazer informações também. Aí eu coloquei aqui o que seriam os principais diferenciais dele aqui. Aqui vem aquela interação que a gente comentou, que daria para poder fazer. Então, eu não consigo fazer o card girando, nem o card mudando, mas a ideia é que cada grupo desse daqui seja um grupo de um tipo de um grupo que eles conversam, né? Então, eles conversam com pessoa física, conversam com empresa, conversam com global. Cria um patternzinho também aqui, que dá para vocês explorarem isso e colocar nos banners, porque é algo que no site deles tem bastante. Então, olha que legal, isso aqui fala se não está próximo de um projeto real, um projeto bom. E você fazendo isso daqui, você já vai passar na frente aí de muita gente quando você está entregando um projeto ali num processo seletivo e assim por diante. E aí, não contente, eu falei assim, cara, eu vou testar outra parada também. Aí eu vou testar algo mais no Wise, né? Que é aquele que a gente viu lá. Então, deixar mais limpo aqui. Eu separei também o nosso header do nosso Hero. Então, deixei aqui. Aqui ele tá meio que dentro. Aqui ele já está mais separado. Legal. Não fixei o menu aqui porque eu tenho umas outras paradinhas aqui. Mas eu estou dando esse sentido de leitura mais triangular. Mas eu gosto de complementar umas coisas meio que para dar um fechamento. Olha que legal. Então, aqui dá um fechamentozinho, ó. Então, eu gosto de explorar essas bordas, mas fazer uma geometria aqui interessante. Ah, Mesmo sendo um wireframe, eu já gosto de mostrar também como que eu vou trabalhar aqui essas composições. Então, eu já trouxe ali meio que uma prévia.
Isso daqui é exatamente o que eu mando para os clientes. Eu não, né, porque é mais o time hoje. Eu tenho um projeto, na verdade, para uma drogaria para semana que vem, mas hoje quem toca os projetos é mais o time aqui na Insane. E aí, seguindo aqui, mantivemos aqui essa ideia de ter um pouco mais de informação. Então, olha como está ali, como está limpo, como tá clean, está funcional. Não atrapalharia no mobile. Isso aqui no mobile está funcionando muito bem. Aqui também, tranquilo. Aqui já ficaria um pouco mais complexo, né? Porque eu tenho toda essa questão dessa imagem, mas a imagem poderia, não sei, a gente teria que repensar um pouco aqui em relação ao celular. E aí, como o site ele tem toda essa questão de cada seção ali, eles serem o tamanho da altura total, eu pensei em reduzir e transformar meio que nesse princípio de bannerzinho aqui, mas que ele vai encavalando um em cima do outro. Tá bem batido isso daqui, gente? Tá bem batido, tá? Mas foi o que eu consegui pensar ali rapidinho. Então daria para poder criar esses banners e ampliar todo esse estudo aqui. Acho que daria para vocês explorarem. Ah, criei também esse patternzinho aqui também do background, porque só a cor ia ficar um pouco vazio, né? Vamos dizer assim. E bom, chegamos então ao princípio aqui do resultado. O resultado parcial, porque eu acho que ainda precisaria de. Então, tá vendo? Eu não terminei a página de fato, mas vamos lá, só para vocês entenderem aqui. Então, tá tudo separado aqui em frame, né? Eu puxei uma corzinha bem suave, que veio dessa cor principal aqui. Ó, já estou com o hover. Então, o hover, ele já vai deixando também o nosso projeto mais profissional. Legal, né? E aí eu queria uma composição bem assim, pensando realmente aqui em ter um bom fechamento. Então, um bom equilíbrio entre todos os lados, né? Então, aqui, ó. Eu vou ter que passar uma linha aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Que é a forma que eu trabalho. Eu gosto sempre de trabalhar buscando dar um fechamento legal aqui entre os elementos que eu estou criando. Aqui também, a imagem ela tá compondo aqui, mas é que ela tem um pedacinho. Eu tinha previsto, isso é interessante também, porque não é porque eu previ ele no wireframe que vai funcionar, de colocar esse elemento aqui nessa lateral. Mas só que como eu tô com esse carinha aqui, acabou ficando muito preenchido aqui, muito, muito complexo de informação, eu acabei tirando aqui essas informações. Legal? Bom, a composição em si, como eu já tinha a imagem que veio lá do Photoshop, ficou bem tranquilo de fazer. Então, criei esse cardzinho aqui como se fosse uma notificação. Eu modificaria, deixa eu até já modificar aqui, que eu vou fazer uma segunda versão disso aqui para vocês. Então, olha como fica fácil, ó, buscar aqui meus assets, né? Eu venho aqui em Draft. Aqui é como se fosse uma notificação do Banco Inter. Então, eu acho que o que eu faria aqui de diferente era... Eita, agora vocês vão ver o poder aqui do Auto Layout. Eu vou destruir aqui o Auto Layout. Deixa eu ver aqui. Destruir e tal. Eita. Até aqui a gente tem as variáveis, ó, variáveis. Olha que legal. Então, tranquilo, eu vou diminuir aqui um pouquinho ainda. Porque eu quero que isso aqui seja junto com esse ícone aqui, ó. Então, diminuir mais um pouquinho. Junto com esse texto. Agora eu vou transformar isso aqui em Auto Layout. Shift A. Vou diminuir aqui a distância. E vou só acertar agora para esse texto vir aqui para baixo. Então, mudo aqui a posição. Vou tirar um pouco aqui o espaço. E vamos deixar o... Vamos aumentar um pouco essas margens. Depois que você pega a manha aqui do Auto Layout, ela fica muito mais interessante de trabalhar. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho. Aí, ó. Daria para a gente criar, sei lá, um detalhezinho assim. Isso aí. Daria para fazer também. Aí coloca uma sombra também, talvez, né? Bom, foi isso. Da imagem, como eu mostrei, eu criei um filtro. O filtro, basicamente, ele é uma cor. E aí eu adicionei aqui o Soft Light. Isso vem lá da época do Photoshop, cara. A gente fazia muito esse filtro lá no Photoshop. Bom, basicamente é isso. Adicionei aqui esse Soft Light, aí deu essa harmonizada aqui com o fundo. Eu gosto sempre de pensar que a fotografia, ela está refletindo as cores que estão em volta, né? Se você for ver, por exemplo, uma sombra de um ambiente que está muito verde, a sombra vai ter um pouco daquela pigmentação verde.
Então, isso funciona bem. Adicionei esse filtro só para poder realmente dar essa harmonizada. Talvez tenha ficado até um pouco demais aqui, mas aí eu vou controlando a opacidade e deixando bem suave. Ótimo. Aqui eu regulei também. Ah, tá. Isso aqui eu acho que nem precisei regular nada. Já veio perfeito. Não precisei regular nada. E aí, nesse carinha aqui de background, vamos tirar aqui. Eu adicionei também esse shape que veio da marca. Aqui, ó. Adicionei também meio que uns blurzinhos para deixar mais moderno, mas nada demais. Isso que é interessante, que eu vejo a galera pecando muito, é de querer pegar tudo pronto. E veja como é simples a gente criar os nossos próprios vetores, né? Eu mostrei no início da aula de hoje, eu mostrei que daria para a gente fazer isso daqui bem simples. E aí eu juntei um no outro. E aí para eu poder adicionar esses dois carinhos aqui, ó, eu vou até fazer de novo para ficar mais fácil para vocês. Então, basicamente, para poder transformar isso aqui em uma máscara, eu dupliquei ele, adiciono aqui esses elementos, seleciono tudo e coloco Use Mask. Tá vendo? Então, já criei aqui o... Tá, como é que cagou aqui? Ah, beleza, vamos lá. De novo. Ah, tá, já até sei o que que é. Use Mask. Beleza, deu certo. Bom, é isso. Aqui é a minha mulher também. A mulher aqui, ela é dentro de um frame para que eu consiga, se eu precisar cortar alguma coisa, né, da imagem, mas nem precisou, que ela já veio com um recorte ideal. Bom, é assim que eu crio uma composição que daria para vocês criarem também para os projetos de vocês. Beleza. Agora, para poder encerrar, até vocês podem me ajudar aqui com essa questão. Temos que criar um novo banner, né? Daí, o que daria para fazer? A gente Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu transformo isso aqui num componente, e aí eu venho aqui e duplico, certo? Aí eu vou tirar o componente pi. O componente principal, ele tá fora aqui do jogo. A questão é, tipo assim, se vocês quiserem até responder aí, não sei se vocês estão tímidos, né? Se vocês transformariam tudo considerando o menu ou deixariam o menu de fora? Eu acho que faz sentido o menu estar de fora. O menu também faz sentido que ele seja um componente, né? Um header. Porque ele vai se repetir em várias páginas. Bom, eu acho que isso aqui talvez faça mais sentido. A gente deixar ele aqui do lado de fora, mas aí eu teria que inserir ele aqui. Eu falei para vocês que eu vou mostrar também a questão aqui do menu, ele ficar fixo, né? Deixa eu só reforçar. Aqui ele não tá. Depois eu vou fazer com vocês aqui, que é o que está no wireframe. Aqui. Depois a gente dá uma olhadinha nisso aqui. Bom, eu acho que faz mais sentido sim. Gosto de fora também, até para criar biblioteca e isso. Eu acho que faz mais sentido. Mas assim, ele poderia ser um componente aqui. Deixa eu até tirar aqui o componente Py aqui. Mas ele poderia ter um componente filho aqui dentro. Funciona também, né? Vamos deixar assim? Custa nada. Aí tá separado aqui o nosso header. Show de boleta. Eu acho que até poderia ser o mesmo para a gente colocar. Quer ver? Vamos testar se eu consigo. Ó, dá para fazer, hein? Eu vou tirar aqui, ó. É porque eu gosto de esconder ele atrás de um framezinho, que depois eu vou explicar por quê. Ah lá, ele tem uma sombrinha aqui, ó. Eu vou copiar. E ó, 24. Então daria para aproveitar o mesmo header, porque aí se eu precisar mudar alguma coisa aqui, pelo fato de ser um componente, já modifica ele também, ó. Tá vendo? Tá. Aí beleza, o que eu tenho que fazer aqui agora é posicionar ele e ativar essa opção aqui, ó, de stick. Deixa eu só subir ele aqui um pouquinho. Vou jogar ele aqui para trás, né? Só que não tão para trás, né? Vamos ver aqui. Eu tô dando scroll, ele vai e fixa. Scroll, fixa. Scroll. Só que ele ficou colado no topo. Aí para resolver isso, é bem simples até. Vou voltar aqui. Bom, eu teria que transformar ele em frame. Tá, vamos tirar. Então, transforma ele aqui num frame. E aí eu vou só aumentar aqui um pouquinho a parte superior, ó.
Quanto que eu quero dar de margem? 8 pixels, 12, 16? Aí agora eu volto de novo e transformo ele em stick. Jogo para baixo. Jogo para baixo. Jogo para baixo. Ah, tá. Jogo para baixo. Aí tá como fixo aqui, calma. Pronto, jogo para baixo. E aí eu vou colocar ele como stick. E tá. Ele tá por baixo desse aqui também. Então é só mais vocês controlarem aqui a posição que ele tá, que aí já. Olha lá. Olha que legal. Ficou meio flutuante, né? Interessante para vocês aplicarem também. Isso aqui a gente já usou em alguns projetos. Certo. Bom, aí para poder criar o outro banner é não ter preguiça, né? Aí eu basicamente venho aqui e crio uma nova instância, uma variante, certo? Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó. Vamos fazer aqui como se fosse esse celular aqui. Tá? Não ficou assim ultra realista, né? Essa montagem aqui, mas é mais para vocês entenderem. Composition, tal. Tá meio bagunçado, tá? Mas tá bom. Dá pra vocês aprenderem muitas coisas aí. Aí acho que talvez aqui já não precisaria desse carinha, né? Agora eu vou só ajeitar aqui. Vou chamar esse aqui de celular. Não sei por quê, né? Esse aqui também, talvez jogar para cá. Não sei nem se precisaria disso. É, que legal, galera. E como a gente está fazendo um projeto próximo aí do real, eu já vou pegar cartão Inter destacado, esse aqui, esse outro texto. Olha como as coisas não são assim de outro mundo, né? Dá para poder fazer e ter um resultado legal aí. Conseguiram acessar? Ó, aí aqui eu vou ter que mudar aqui também, né? Daria para transformar isso aqui num progress bar e deixar ele animado, bonitinho, mas aí é trampo demais, né? Não tô conseguindo nem clicar. Beleza. Aí, chegou aqui e tal. Se eu quiser deixar ele até um pouquinho mais para frente, se for o caso, dá para deixar aqui ó, uns 8 pixels assim, não sei. Ah, nem precisa. Cagou aqui um pouquinho no texto. Cartão, sem anuidade. Não sei, esse texto aqui ele quebrou do jeito muito estranho, né? Chat, não curti essa quebra de texto. Me ajuda aí. Claro, seu cartão sem taxa e com cashback de verdade. Vamos ver. É, tá bom. Que aqui a gente estava com 3 linhas, né? Não vai ter jeito, não. Bom, galera, fazer o quê? Não dá para refinar tudo. Bom, agora é só criar a interação mesmo. Daria para ser com timer ou então só com clique aqui mesmo. Mas o original mesmo na programação seria terminando essa barrinha de progresso que ele vai para o próximo. Ter talvez algum um outro botãozinho para poder controlar. Tá dada a aula, galera. Ah, tá, desculpa, tem outros recadinhos aqui também. Galera, lá no Design Boost, nós temos lá também uma coleção de 50 Hero Banners que dá para vocês tirarem ali como inspiração para poder dar start nos projetos. Como eu mostrei para vocês em diversas inspirações,
dá para começar o projeto de qualquer jeito, assim, de várias formas, com imagens, com vetores, com formulários, mockups. Então, assim, com bullet points, com mini formulário, com ilustração. Olha que interessante. Então, assim, dá para fazer várias coisas aqui. Eu acho que esse material pode dar algumas ideias para vocês criarem ali também o Hero Banner de vocês. Esse aqui foi o que nós utilizamos no Monte Capital. Eu gosto bastante desse modelo, porque ele equilibra, assim, nessa primeira visão, já de ter acesso a quase tudo que a empresa oferece, né? Então, tem vários serviços aqui, soluções, então tem um painel ali de fácil acesso. Também, esse aqui foi do Contas Online. É quase como se alguns projetos da Insane virasse para vocês ali um mockupzinho, composição e tal. E a gente está com vagas abertas, então quem tiver interesse, tem um cupomzinho de desconto, só me chamar, que aí eu disponibilizo para vocês. Olha isso que diferente. E aqui tem até como que funciona no celular também. Claro que no celular, quando a gente tem muito texto, olha, fica mais carregado. Então, cuidado que a gente tem que ter. Bom, o recado é esse. Quem quiser fazer parte aí do Design Boost, aprender mais detalhes sobre isso, tem acho que 8 horas de conteúdo ensinando o passo a passo aí desse processo. Tem vários recursos lá, incluindo o nosso Starter File. E fica o convite também para, se vocês tiverem interesse em aplicar aqui, continuar criando as imagens para cá, criando essa experiência, esse projeto de vocês, vocês podem brincar à vontade. Criar novos banners aqui também. Você viu que eu criei um banner assim, 2 palitos, né? Um Hero Banner aqui. Daria para poder, às vezes, brincar um pouco com essa notificação. Não sei, dá para brincar.